Pedro ou BH? Felipe Luiz toma decisão importante na Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Hoje tem o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Por ter vencido por 1-0 o jogo de ida, o Mengão avança com um empate hoje à noite. E Felipe Luiz escolheu seu atacante para logo mais. E no meio-campo, Saul ou Alan? Participa do nosso vídeo deixando o seu palpite do jogo e também o seu time ideal nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar as últimas do Flamengo agora. Fazer o seguinte, mais informações agora sobre o Flamengo comigo mesmo. Gente boa, essa aqui é a sala do Flamengo no Globo Esporte, de onde hoje, que é um dia de jogo grande pro Mengão, eu faço uma pergunta. Tá confiante? Na boa, não tem como não ficar confiante, porque esse ano o Flamengo já jogou 50 jogos, são 33 vitórias, só perdeu 7 vezes. O Flamengo fez 90 gols, ninguém fez mais no Brasil, tomou só 29. Fazendo aqui uma conta rápida, cada vez que o Flamengo toma um gol, ele faz 3. Essa conta tá certa, né? Para usar um termo antigo aqui, o time do Felipe Luiz está azeitadinho. Aliás, falando em antigo, eu sou de um tempo que o Flamengo, quando ia jogar no Sul, tinha dificuldade. 4 para o Internacional, 0 para o Flamengo. Agora é diferente, né? Quando o Flamengo vai jogar no Sul, sente em casa, pô, bota o pé na mesa e tudo. O Grêmio já virou freguês. O Internacional, vamos combinar, né? Também traz boas lembranças, né? Gabigol tá pedindo. Pediu, recebeu e levou o Flamengo pra semifinal em 2019. Lembra, né? Tocou pro Gabigol, bateu, Arugão, gol! Felipe Luiz estava lá, né, como jogador, jogando bem, mas hoje ele é o cara que manda, é o cara que escolhe, é o treinador. Ele tem uma dúvida aí pra resolver, né? Pedro titular ou Bruno Henrique? Os dois fizeram 8 gols, um mais decisivo do que o outro, mas é bom lembrar. No jogo de ida, no Maracanã, BH resolveu a parada. Bom, se bem que pensando aqui também, né, o Pedro fez 2 gols no Internacional no domingo, esse jogo pelo Brasileirão. Agora, Felipe, tem uma coisa também, hein? De repente não precisa escolher. Dá pra jogar os dois, pô. Pedro tá pedindo! Pedro tá pedindo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Olha aí, Venei, hoje é você. Contra o Internacional em Porto Alegre, esse jogo, oitavas da Libertadores. Você quer uma curiosidade? Daqui a pouco o Flavinic tá lá em Libertadores, o Flamengo nunca perdeu pro Internacional. Em 5 jogos. Esse vai ser o 6º jogo. Você quer uma curiosidade? Tudo na vida tem uma primeira vez. Quer outra curiosidade? Essa primeira vez nunca acontece numa quarta-feira à noite. Cuidado que eu já Isso é invenção, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já fui muito feliz em quartas-feiras à noite. Sabe o que acontece? Eu adoro quando vocês começam a se engalfinhar. Quer apostar, Pedro? Não. Tá. Eu aposto no meu time. Eu só aposto no meu time. Meu time joga hoje. Hoje, Vene Casagrande. Qual a Daqui a pouco a gente enquete? vai falar do time do Pedrosa que joga hoje contra o Juventude. Olha aí, Saul e Pedro devem ser mantidos no time titular ou melhor manter o Alan e o Bruno Henrique? Prefiro o Saul e o Pedro. Tá vencendo, prefiro o BH e Alan, 12%. Você vota em quê, Vene? Bom, é porque só tem essas 2 oportunidades. Mas se eu pudesse montar o time do Flamengo, sabe como que eu montaria? Posso dar minha sugestão aqui? Se o Felipe Luiz estiver assistindo, mas quem sou eu? Sou apenas o comentarista. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Aí eu botaria Jorginho, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Esse seria o meu trio ofensivo. Então, não escolheria nem o Pedro, nem o Bruno Henrique. Gosta, Pedrosa? Eu acho Gostar é forte, né? Isso não quer dizer que eu acho que ele vai fazer isso, tá? Sim, é o que Mas você seria queria. o meu time. Não, é um time muito forte, capaz de vencer qualquer rival aqui na América do Sul. Mas eu acho que ele vai na mística. Ele não vai deixar o Bruno Henrique no banco. Eu não vejo dessa forma, não vejo ele deixando o Bruno Henrique no banco, principalmente pelo Bruno Henrique ter sido o cara que decidiu a primeira partida. E ele gosta de jogo grande, então eu vejo essa possibilidade como pequena.
Se for para sentar alguém no banco aí, seria o Luiz Araújo, talvez, pela meritocracia do que ele entende que está acontecendo. O Plat e o Samuel Lino jogam com mais frequência do que o Luiz Araújo. E com o Arrascaeta de volta, não tem como deixar o Arrascaeta fora. Fala nisso, você... Eu também não acho que ele vai deixar o Alan no banco novamente. Você acha que não vai? Acho que não. Pelo fato do Alan ter sido poupado no último jogo e o Saúl ter ficado 90 minutos, acho que não. O que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Pedro foi justamente ele ter tirado o Pedro muito cedo do jogo. Talvez ele fez isso, talvez pensando numa possibilidade de colocar o Pedro. Não quer dizer que ele vá começar com o Pedro. Sim. Mas estamos falando... Gente, assim, de verdade, essas 3 opções que a gente falou aqui agora não seria nenhum absurdo. Isso mostra como o elenco do Flamengo é forte. Porque ele tem 3 grandes opções para escalar o time numa oitava de final de Libertadores contra o Internacional. O que ele fizer não vai ser nenhum absurdo e eu nem vou considerar um erro. Porque ele vai fazer em cima do estudo dele do Internacional. Lembrando que o Internacional vai ter que mudar a postura. Não pode ser um time reativo, porque precisa fazer o resultado. Se for um time reativo, o Flamengo abrir o placar nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, a gente sabe o que vai acontecer. O Beira-Rio, entre aspas, vai se tornar um caldeirão contra os próprios jogadores do Internacional. Cheia hoje, Casa cheia, expectativa de recorde na temporada. E eles sabem jogar essa competição, o Inter é muito tradicional na Libertadores, sim. né? E querendo ou não, é tudo ou nada para eles, né? Porque na Copa do Brasil já foram eliminados. O Campeonato Brasileiro está sendo essa decepção. Tem só a Libertadores. Sim. É tudo ou nada para eles. Mas lembrando que se eles forem pro tudo, o risco é grande. Porque eu não vejo, assim, de verdade, você fazer gol no Flamengo hoje é extremamente complicado. Você vencer o jogo por 2 gols de diferença é mais complicado ainda. E tem um detalhe, você não pode tomar um gol. Se o Flamengo fizer um gol primeiro que o Internacional, aí já condiciona toda a partida. Pega aí, você tem os números do Bruno Henrique, não tem? Tem. Tem aí, a gente fez. Eu mandei no grupo, quer ver? Cadê? Fala comigo aí, alguém. Isso mostra como aí, então. o Bruno Henrique é decisivo, né? Bruno Henrique mata-mata de Libertadores pelo Flamengo. 21 jogos, 16 participações em gols, sendo 12 gols, 4 assistências e 2 títulos. 2019 e 2022. O Bruno Henrique é muito decisivo. Eu arrisco a dizer que ele é o jogador mais decisivo do Flamengo de 2019 para cá. Pedrosa. Concordo. Não tem como não concordar. Você até já acabou de dizer que começaria com ele. Cara, é impressionante, porque a sensação que eu tenho é que o Bruno Henrique ele não mede tamanho de jogo. Mas nesses jogos grandes ele aparece mais ainda. A força mental dele, como ele consegue aparecer, tanto nas características dele. Bola aérea, ele é um cara que durante a carreira dele, principalmente antes da lesão, era extremamente veloz pela ponta esquerda, então ele ganhava muitos jogos sozinho, que ele conseguia carregar o Flamengo muitas vezes. Quando o Flamengo estava tendo dificuldades, ele driblava 1, 2, deixava alguém na cara do gol, ele conseguia fazer o gol, e ele mudou a característica dele pós-lesão. Não que ele não tenha mais velocidade, mas ele continua sendo um cara muito oportunista, que hoje muitas vezes joga de falso 9, joga de centroavante e continua ajudando o Flamengo. Então, o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do século. Ele me lembra, nessa questão mental, o Luiz Henrique, do Botafogo. É uma questão de você... parece que para eles, todos os jogos são uma grande... eles desfrutam daquele momento ali. E quando o jogo é maior ainda, eles têm uma capacidade de decidir, porque é destemido. Sabe quando você não sente medo? Sabe quando você vê uma criança brincando num play que tem um monte de problema e a gente adulto, meu Deus, e a criança ela só tá se divertindo. É essa sensação que eu tenho dos dois, assim, que eles simplesmente desfrutam com o talento dos dois, eles conseguem imprimir o melhor futebol que eles têm. Agora, Vene Casagrande, o Flamengo fechou um patrocínio milionário com a Betano, né, uma casa de apostas esportivas, o maior contrato de patrocínio do Brasil e entrou para a lista dos 10 maiores patrocínios do mundo. É isso, Vene Casagrande? Exatamente. O Flamengo, em 40 meses, ou seja, até dezembro de 2028, vai receber quase 900 milhões de reais por esse patrocínio. Gente, a gente está falando de algo assim que é histórico, porque o que o Flamengo conseguiu fazer nessa negociação com essa casa de aposta é algo absurdo. É só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo é top 10 de patrocinador master no mundo. Está superando vários clubes da Europa. Então, acho que o Flamengo está mostrando para todo mundo a grandeza que está se tornando a marca do clube. E, de fato, tem que parabenizar todos os envolvidos da diretoria por essa negociação, porque não só o valor chama atenção, a forma de pagamento também, porque o Flamengo vai receber
em uma vez só, nesse ano, 85 milhões de reais, é algo assustador, gente. Então, assim, isso mostra como o Flamengo está se tornando bem forte. E hoje a gente pôde ver em uma entrevista do BAP, a Flamengo TV, ele falando que quer fazer o Flamengo se tornar o Real Madrid do futebol sul-americano. E eu acho que o Flamengo tem potencial para isso. Já está conseguindo. Porque a gente está falando de um contrato de 40 meses, é um contrato extremamente curto. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 40 meses o Flamengo vai renegociar esse valor e a chance de conseguir um valor ainda maior é bem grande. Então, parabéns à diretoria do Flamengo. Isso aí é um marco histórico financeiramente falando. Porque esse Flamengo já estava forte, agora com essa quantidade de dinheiro vai ficar mais forte ainda. Agradecer também a coluna do Flá, que fez essa arte muito bonita aí. A gente está usando aqui, isso dá um trabalho danado, hein, ô Vene? E a gente está usando aqui no programa. Um beijo aí pra galera da coluna do Flá. Daniel Dutra também, que fez a nossa outra arte. Agora, é isso que gira, ô Pedrosa, o dinheiro no futebol. Olha essas cifras. A gente está falando de 42 milhões de euros. Isso é dinheiro à pampa. Mas é um trabalho de mais de uma década, né, Fernanda? O Flamengo estruturado, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu lá com o próprio Eduardo Bandeira de Melo, e depois o Flamengo foi não só se ajustando dentro de campo, mas também fora de campo, construindo o CT, trazendo grandes jogadores, internacionalizando a sua marca. Você participar da Copa do Mundo de Clubes da forma como o Flamengo participou também é muito importante, e isso também tem a ver com a própria torcida do Flamengo, né? 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, 40 milhões de torcedores também que muitos vivem no Brasil. Qual marca não quer atrelar a sua identidade ao Flamengo? Isso faz muita diferença e o Flamengo, para mim, é um case de sucesso nesse quesito. Por exemplo, esse valor é tão grande, Fernandinho, porque se a gente pegar o segundo e o terceiro aqui do futebol brasileiro, que no caso Corinthians e Palmeiras, o Flamengo ainda continua com um valor superior. Somando Corinthians e Palmeiras em patrocínio master, não supera os valores que o Flamengo acabou de negociar com a marca Betano. Então o valor assim é astronômico, gente. A gente está falando de um contrato de 40 meses quase bilionário. Quase 900 milhões de reais. Então, parabenizar a todos da diretoria que promoveram uma concorrência muito grande entre várias casas de apostas e a Betano acabou levando a melhor. E, Vene Casagrande, você disse o time que você desejaria hoje. E o time que você acha que o Felipe Luiz vai colocar? Que eu acho que o Felipe Luiz vai colocar? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu acho que ele não vai mudar a dupla de zaga. Eu, particularmente, vou achar errado se ele mudar a dupla de zaga nesse momento. Até porque, Fernandinha, por que eu acho isso? O Flamengo vai jogar hoje, depois só volta a jogar segunda contra o Vitória no Maracanã, depois só no outro domingo. Aí vem uma data FIFA. Ou seja, o Flamengo tem tempo suficiente para descansar os jogadores e até mesmo poupar quem tiver a necessidade. Mas vamos lá. Rossi, que eu acho que ele vai levar, hein? Não há informação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Alan, serão os dois volantes na minha concepção, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Eu tenho dúvidas no ataque, mas eu acho que ele bota o Bruno Henrique. Eu acho que ele bota o Bruno Henrique pelo fato dele ter poupado o Bruno Henrique no final de semana. Então é mais ou menos o que o Careca de HD falou, hein? É o que eu imagino, assim. Como é que tu vai tirar o cara que tem 16 e 21? 16 participações e gols. Gente, sendo 12 gols. Não tem como. Eu, se fosse Felipe Luiz, eu tiraria. Ah, é? É, também. Mas aí entra o Pedro, pô. Eu colocaria algum moleque da base. Ainda tem um fato, Pedrosa. Ainda tem um fato que isso precisa ser mencionado. Vocês não querem o Campeonato Brasileiro? Poupa hoje. Vamos lá. O Felipe Luiz dificilmente escala Arrascaeta e Pedro juntos, né? Mas ultimamente a gente tem visto mais, hein? Então, mas não é o que ele considera ideal, né? Sim, mas a gente tem visto. A gente não via nunca, né? Entrava um pra sair o outro. Sim. Tá bom, né? ele tá né? sendo mais flexível. Mas o fato de ele dificilmente colocar Arrascaeta e Pedro juntos me faz crer que ele vai botar o Bruno Henrique. Ele ainda tem essa máxima, então, Vene? Tem. Dá pra ver que tem. Nas atitudes tem. Nas escalações dá pra ver que ainda tem. E eu entendo, tá? Não é uma crítica ao Felipe Luiz, não. Eu entendo de verdade pelo estilo de jogo dele. Mas eu, Vene Casagrande, eu vou sempre escalar o Pedro no meu time. A gente tá falando de um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Sei lá, eu ia dar um jeito de botar esse cara no meu time. A gente pede tanto um centroavante e a gente tem o Pedro, a gente olha o Pedro. Cara, o Pedro joga muita bola. É um centroavante nato, fazedor de gols. Eu ia dar um jeito de escalá-lo. Mas, assim, a gente está falando de um time do Flamengo que, repito, são várias opções e são opções excelentes.
Quem vai ter que quebrar a cabeça para tentar parar o Flamengo é o Roger Machado. A tarefa dele é extremamente difícil. O que você acha que ele vai fazer hoje, Pedrosa? Cara, eu vou tentar me basear no último jogo, né? Por exemplo, no primeiro tempo o Flamengo fez um primeiro tempo... O último da Libertadores. Do Flamengo Internacional, da Libertadores. Brasileiro eu acho que não tem como usar como parâmetro, porque não era o time titular do Internacional. No primeiro tempo, o Flamengo amassou o Internacional. Isso foi um jogo realmente perfeito do Flamengo naquele primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger Machado mexeu. Ele povoou um pouco mais o meio-campo, já trouxe isso aqui, e ele conseguiu ser superior dentro do setor de meio-campo. O Flamengo não conseguia ficar com a bola. Claro que contava também com vários erros de passe do próprio Flamengo, tecnicamente errou muito naquele segundo tempo, mas o Roger Machado conseguiu, junto com o Alan Patrick, o próprio Alan Rodrigues, que é um volante do Internacional, o Thiago Maia e os pontas do Internacional, que depois entrou o Vitinho e depois entraram outros jogadores, mas o Ricardo Matias também fazia uma boa partida. O Internacional ganhou volume, não que tenha feito grandes oportunidades, mas ganhou volume e colocou o Flamengo nas cordas durante 25 minutos. Para essa partida, ele ainda vai ter a volta do Carboneiro, que eu não acredito que vai ser titular, mas que é uma peça extremamente perigosa para o segundo tempo. Então eu acho que ele não vai mexer no time em relação à estrutura, mas ele pode mexer nessa questão do meio-campo, de trazer um pouco mais de povoar esse meio-campo e não deixar o Flamengo jogar por ali. Quando o Flamengo perde o meio-campo por conta da questão física, que a gente já falou aqui, em relação ao Alan não ser um cara tão combatente, em relação, não sei se o Jorginho e o Saúl vão jogar, mas eu não vejo também sendo um meia muito combatente, muito físico, digamos assim. Eu acho que o Internacional pode ser perigoso se ele neutralizar o meio-campo. Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 20, em um duelo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores. Com vantagem no placar, o rubro-negro busca confirmar a vaga fora de casa. Felipe Luiz aposta em força máxima, mesmo após vitória no Brasileirão sobre o mesmo adversário. Enquanto isso, a Conmebol denuncia o clube por uso de sinalizadores na ida e Léo Ortiz segue se destacando como peça-chave da zaga. A rivalidade entre Flamengo e Internacional ganha mais um capítulo decisivo nesta quarta-feira, quando as duas equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida, marcada para as 21h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, promete fortes emoções e tensão dentro e fora de campo. Com a vantagem do empate após vencer a ida por 1-0 no Maracanã, o Flamengo chega mais tranquilo para o confronto, mas não menos preparado. Já o Internacional, pressionado pelos últimos resultados negativos e pela necessidade de reverter o placar, aposta no fator casa para surpreender o rival carioca. Este será o terceiro duelo entre os clubes em apenas uma semana, o que torna o embate ainda mais imprevisível. No último domingo, 17, Flamengo e Inter se enfrentaram pelo Brasileirão, novamente no Beira-Rio, e o time carioca levou a melhor, vitória por 3-1, resultado que consolidou a liderança do rubro-negro na competição nacional. Técnico do Flamengo, Felipe Luiz, comentou sobre a preparação para o confronto e mostrou conhecimento profundo sobre o adversário. Para ele, o Inter tem uma identidade clara de jogo, que dificilmente será modificada, especialmente atuando em casa. O Inter tem que nos pressionar, não tenho dúvida de que eles vão tentar. O Inter tenta ter a bola, pressionar o adversário. Hoje mesmo tentaram e conseguiram criar algumas jogadas de perigo. É uma coisa que não abrem mão. Na casa deles, eles vêm pressionar o Flamengo, declarou Felipe em coletiva. Apesar da vantagem no placar agregado, o técnico flamenguista deixa claro que não quer saber de acomodação. A estratégia é manter a intensidade e apostar na posse de bola para conter o ímpeto colorado. E para isso, ele já deu pistas de que deve escalar o que tem de melhor. Para o confronto decisivo, o Flamengo deve escalar o time com força total, mesmo tendo a vantagem de poder empatar. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira ou Ortiz, Alexandro, Jorginho, Saúl Niengues e Arrascaeta. Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique ou Pedro. A grande novidade da equipe rubro-negra é a consolidação da dupla de volantes formada por Jorginho e Saúl Niengues. O espanhol, ex-Atlético de Madrid, foi titular no último jogo e teve atuação elogiada. Segundo Felipe Luiz, a presença de Saúl aumentou o nível técnico do time. O Saúl fez um grande jogo. Quando chegou ao Flamengo, estava sem treinar, de férias. Agora está ganhando ritmo. A função de volante é o coração do meu time e exige muito. Não é simples chegar e jogar, mas ele mostrou estar pronto, disse o treinador.
A principal dúvida está no setor ofensivo. Pedro ou Bruno Henrique? Pedro vive um bom momento como goleador, mas Bruno oferece mais mobilidade e velocidade pelos lados. A escolha deve depender da estratégia para o jogo, buscar o contra-ataque ou segurar mais a bola no ataque. Para o confronto contra o Internacional, o Flamengo tem um desfalque confirmado. O chileno Éric Pulgar, que se recupera de uma fratura no pé sofrida durante o Mundial de Clubes. A previsão é que ele volte aos gramados no início de outubro. Por outro lado, o técnico rubro-negro poderá contar com Emerson Royal, que ficou fora da partida do último domingo por causa de uma entorse no joelho esquerdo. O lateral se recuperou e está à disposição da comissão técnica. Enquanto se prepara para o confronto decisivo, o Flamengo também precisa lidar com problemas fora das 4 linhas. A Conmebol denunciou o clube por uso de bombas e sinalizadores por parte da torcida no jogo de ida, das oitavas realizado no Maracanã. A denúncia se baseia no artigo 12.2 do Código Disciplinar da entidade, que trata da responsabilidade do clube pelas ações de seus torcedores. O Flamengo tem até quinta-feira, dia 21, para apresentar sua defesa. A multa inicial estipulada é de $5 mil, aproximadamente R$25 mil, mas pode subir para R$8 mil, R$40 mil por reincidência. A boa notícia é que, mesmo com a denúncia, o clube não corre risco de perder mando de campo ou jogar com portões fechados, mesmo que avance para as quartas de final. Um dos pilares defensivos do Flamengo na temporada 2025 é o zagueiro Léo Ortiz. Desde que chegou ao clube, tem sido titular absoluto e formado uma dupla sólida com o Léo Pereira. Com a ausência temporária de Danilo por causa da lesão, Ortiz teve sequência e correspondeu à altura. Até o momento, Léo Ortiz disputou 40 jogos na temporada, marcou 4 gols e deu 2 assistências, números expressivos para um defensor. O jogador também coleciona convocações para a seleção brasileira e é visto como um dos principais zagueiros do país. Recentemente, o ex-atacante do Botafogo, Luiz Henrique, atualmente no Zenit, Rússia, elegeu o Ortiz como o defensor mais difícil de enfrentar. Ele é muito inteligente, forte no corpo e tem um ótimo tempo de bola. É muito difícil driblar o Léo Ortiz, afirmou Luiz Henrique em entrevista. Além disso, Luiz Henrique revelou que o clássico entre Flamengo e Botafogo é o que ele mais gostava de disputar e vencer. Ele enfrentou o Flamengo em 12 oportunidades, com retrospecto equilibrado, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Com 2 confrontos recentes, Flamengo e Internacional já se conhecem bem nesta temporada. No jogo de ida da Libertadores, vitória do Flamengo por 1-0 no Maracanã, com uma atuação segura e eficiente. 4 dias depois, no Beira-Rio, nova vitória rubro-negra. 3-1, com destaque para a consistência do time de Felipe Luiz mesmo fora de casa. Esses resultados deram moral para o Flamengo, que agora joga pelo empate. No entanto, o Internacional tem histórico de se superar em situações adversas e conta com o apoio da torcida para tentar reverter a situação. O técnico do Colorado aposta na intensidade e no volume de jogo, principalmente dos primeiros 30 minutos. Caso confirme a vaga, o Flamengo avançará para as quartas de final da Libertadores, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e River Plate. O sorteio do chaveamento já foi realizado e o rubro-negro sabe que, seguir adiante, encontrará adversários de peso no caminho até a final. O técnico Felipe Luiz, mesmo novato na função, tem se mostrado cada vez mais confortável à beira do campo. Seus conhecimentos táticos e a identificação com o elenco têm sido decisivos para a boa campanha do Flamengo em todas as competições. A partida entre Internacional e Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo, para todo o Brasil, além da cobertura completa no canal ESPN e na plataforma Star Plus. Também será possível acompanhar o jogo minuto a minuto pelos principais portais esportivos e redes sociais dos clubes. O confronto entre Flamengo e Internacional vai além do campo. É uma disputa de mentalidade, estratégia, preparo físico e emocional. O Flamengo tem a vantagem, mas sabe que o jogo está longe de ser fácil. Já o Colorado precisa arriscar, empurrado para a torcida, para tentar manter vivo o sonho do Tri da Libertadores. Enquanto isso, o Flamengo lida com desafios dentro e fora das 4 linhas, decisões técnicas, lesões, denúncias e expectativas. Tudo isso compõe o cenário de um dos maiores clubes do continente em busca de mais uma glória eterna.